futebol de Jorginho começou longe dos grandes centros e ainda mais distante dos holofotes. Nascido em Imbituba, Santa Catarina, ele foi mais um garoto com o sonho de se tornar jogador profissional em um país onde esse sonho é compartilhado por milhões. Mas o que Jorginho nem imaginava é que anos depois deixaria de ser apenas um menino franzino do sul do Brasil para se tornar um dos nomes mais importantes da seleção italiana no século XXI. A sua trajetória no Brasil não foi marcada por passagens em clubes de renome. Ele era discreto, tecnicamente refinado, mas sem os holofotes que normalmente recaem sobre promessas do futebol nacional. Ainda assim, em 2007, o garoto chamou a atenção de dois olheiros italianos que mudariam a sua vida para sempre. O dirigente das categorias de base do Hellas Verona e o ex-goleiro da seleção italiana estavam de olho em talentos sul-americanos para o projeto de reconstrução do clube. E quando viram Jorginho, tomaram uma decisão ousada: investir 35 mil euros em um jovem praticamente desconhecido no próprio Brasil. E assim, com apenas 15 anos, o catarinense deixou a América do Sul rumo à região de Veneto, no norte da Itália. No início, a adaptação não foi simples. A língua, o frio, a alimentação, a saudade de casa, tudo era novo demais. Mas o talento falava mais alto, e logo ele começou a se destacar nas categorias de base do Hellas Verona. Em 2010, o clube decidiu que era hora de testar o seu meio-campista em outro ambiente competitivo, e Jorginho foi emprestado ao Sassuolo, clube que começava a se estruturar para futuramente alcançar a elite do futebol italiano. Nesse mesmo ano, ele teve a chance de disputar um dos maiores torneios de base do mundo, o Torneio de Viareggio. Comandado por Paolo Mandelli, o Sassuolo chegou às oitavas de final da competição, enfrentando o Napoli. Jorginho perdeu um pênalti naquela partida, mas a classificação veio. E na fase seguinte, o adversário seria a Juventus, que inclusive tinha como centroavante um certo Ciro Immobile. A equipe de Turim venceu por 1-0, avançando até o título, mas o brasileiro deixou uma impressão tão boa naquele jogo que o treinador da base da Juve, Luciano Bruni, chegou a recomendá-lo à diretoria do clube. Mas a resposta foi negativa. Para eles, Jorginho não tinha nada demais. No entanto, o Hellas Verona pensava diferente. Ciente do potencial que tinha nas mãos, o clube investiu ainda mais no garoto, que agora tinha idade para jogar entre os profissionais. Ainda em 2010, Jorginho foi novamente emprestado, dessa vez ao modesto San Bonifacese, da 4ª divisão italiana. Era a primeira temporada completa dele como jogador profissional. E lá, mostrou consistência e inteligência em um nível que poucos da sua idade conseguiam. Foram 31 partidas, 1 gol e impressionantes 10 assistências como meia central, um número muito alto para a posição e para a competição. E dessa forma, o retorno ao Hellas Verona veio em 2011. Em setembro daquele ano, ele fez a sua reestreia justamente contra o Sassuolo, seu ex-clube, entrando no segundo tempo. E foi a partir daí que a trajetória começou a tomar forma. Na Série B, Jorginho rapidamente virou peça-chave. Já em sua primeira temporada completa no elenco, ajudou o Verona a alcançar a 4ª colocação, levando o time aos playoffs de acesso, embora o sonho do retorno à Série A tenha sido frustrado com a eliminação para o Varese. Mas ele não desistiu. Na temporada seguinte, com ainda mais maturidade, comandou o meio-campo de um time que finalmente conseguiu o acesso. Foi vice-campeão da Série B e, assim, garantiu a sua estreia na elite do futebol italiano. O grande salto, no entanto, veio mesmo em 2013. Já na Série A, o Verona era considerado uma das equipes com menor expectativa de sucesso, mesmo tendo contratado o veterano Luca Toni para o comando de ataque. Porém, Jorginho desafiou todos os prognósticos. Nas primeiras 8 rodadas do campeonato, o brasileiro marcou 5 gols, 2 deles em uma atuação dominante contra o Parma. Ao fim do primeiro turno, somava 7 gols e era um dos meias com mais participações diretas na competição. O Hellas Verona, desacreditado por muitos, fechava a primeira metade da temporada na 6ª colocação da tabela. Para os que acompanhavam de perto, Jorginho já era o cérebro de um time surpreendente. Ele jogava com simplicidade, mas muita lucidez. Tocava, se apresentava e fazia o jogo fluir. Mesmo em um elenco limitado, com poucos nomes de destaque além de Luca Toni,
ele conseguia controlar o ritmo das partidas. Era o típico regista, o organizador clássico em sua forma moderna. E não à toa, começaram a surgir olhares de clubes maiores. O futebol maduro de Jorginho chamava a atenção, e ainda durante a temporada 13 e 14 o Hellas decidiu negociar o jogador. Afinal, era praticamente impossível segurá-lo. Depois de 96 partidas e 11 gols, Jorginho se despedia de Verona. No dia 18 de janeiro de 2014, o meio-campista foi anunciado como reforço do Napoli, clube que então lutava para se estabelecer entre os gigantes do futebol italiano. O acordo foi fechado em um formato bem comum na Itália à época, copropriedade, ou seja, o Hellas e o Napoli dividiram os direitos do jogador num contrato de 4 anos e meio. A chegada ao sul da Itália, no entanto, não foi fácil. Sob o comando de Rafael Benítez, Jorginho demorou a encontrar espaço como titular absoluto. O estilo do técnico espanhol não valorizava tanto o controle de posse no meio-campo, algo que fazia parte da essência do meio-campista. Mas mesmo assim, ele não demorou para começar a mostrar o seu valor. No dia 12 de fevereiro, menos de um mês após a sua chegada, o brasileiro marcou o gol decisivo na vitória por 3-0 sobre a Roma na semifinal da Copa Itália. O time havia perdido o jogo de ida por 3-2 e precisava reverter o placar. Naquela noite, no São Paulo, Jorginho foi essencial na virada que colocou o Napoli na final da competição. E mais do que isso, foi titular na decisão no dia 3 de maio, atuando durante os 90 minutos contra a Fiorentina. O Napoli venceu por 3-1 e Jorginho, mesmo ainda se adaptando ao novo clube, já era campeão em solo italiano. O garoto de Imbituba não só havia se profissionalizado no país, agora começava a conquistar troféus. No fim do ano, teve mais uma chance de levantar taça. No dia 22 de dezembro, o Napoli enfrentou a Juventus na Supercopa Italiana, disputada em Doha, no Catar. Jorginho começou no banco, mas foi acionado durante a prorrogação, substituindo Jonathan de Guzman. Na disputa por pênaltis, teve a coragem de cobrar o primeiro chute da equipe. Bateu firme, mas parou nas mãos de Gianluigi Buffon. Um momento que poderia desestabilizar qualquer jogador, mas o Napoli venceu e Jorginho somou o seu segundo título pelo clube. Porém, apesar das conquistas, ainda era difícil garantir espaço como titular absoluto. Benítez não enxergava no brasileiro o mesmo valor que os diretores viam, por exemplo. E por um tempo, Jorginho correu o risco de ser mais uma promessa desperdiçada em um elenco competitivo. Mas o destino tinha outros planos. Em 2015, tudo mudou. A chegada de Maurício Sarri foi o divisor de águas na carreira de Jorginho. O novo treinador tinha uma filosofia completamente diferente. Valorizava a posse, a construção paciente e o domínio do campo. E no centro desse estilo, havia espaço para apenas um tipo de jogador: o regista, aquele que dita o ritmo, que vê antes, que pensa por todos. E Jorginho era exatamente esse cara. Sarri o posicionou como meio-campista recuado, no centro de um trio de meio-campo, dando-lhe total liberdade para organizar o jogo. Era dele a primeira bola, era dele a decisão de acelerar ou segurar o ritmo, e era nele que os companheiros confiavam para sair da pressão. E com a confiança do treinador, Jorginho floresceu. Na temporada 17-18, viveu o seu auge com a camisa napolitana. A equipe de Sarri encantava a Europa com um futebol vistoso, dinâmico e ofensivo. E Jorginho era o cérebro por trás disso tudo. Ao lado de Hamsik e do brasileiro Alain, Jorginho compunha um dos meio-campos mais equilibrados e técnicos do continente. O Napoli brigou ponto a ponto com a Juventus pelo título italiano e terminou a Série A com impressionantes 91 pontos, um recorde na história do clube. Apesar de não ter levantado o troféu daquela temporada, a campanha consolidou o Napoli como uma potência técnica do futebol europeu, e Jorginho como um dos principais meio-campistas do mundo na sua função. A sua leitura de jogo, precisão nos passes e inteligência já chamavam a atenção fora da Itália. E com o fim da temporada, era impossível não imaginar uma nova mudança na sua carreira. Foram 160 jogos com a camisa do Napoli, 6 gols marcados, porém, mais importante do que isso, centenas de atuações seguras, confiáveis e impactantes. Jorginho se tornou praticamente o símbolo de uma era do clube. Se no Hellas ele se apresentou ao mais alto nível do futebol italiano,
no Napoli ele se tornou elite. E agora era hora de cruzar uma nova fronteira. O próximo destino, a Premier League. Aliás, todos esses dados que você viu aqui, eu tirei direto do SofaScore, o maior aplicativo de estatísticas em tempo real do mundo, que agora é parceiro do Analisando o Jogo. No aplicativo você encontra de tudo: escalações, mapas de calor, nota dos jogadores, históricos de confrontos e muito mais. Tudo na palma da sua mão e com uma velocidade absurda. E o melhor, totalmente de graça. O QR Code está aqui na tela e na descrição e no primeiro comentário fixado você encontra o link de download. Baixando por ele, além de ter o melhor aplicativo para entender o jogo além do óbvio e em tempo real, você ainda dá uma força para Analisando o Jogo. Não perde tempo porque vale muito a pena, valeu demais, SofaScore. O nome de Jorginho já estava entre os principais meio-campistas da Europa quando Maurício Sarri decidiu deixar o Napoli rumo à Inglaterra. Mas o treinador não queria chegar sozinho. Ele sabia que para implementar o seu estilo de jogo no Chelsea, precisava de um maestro, alguém em que confiasse cegamente para ditar o ritmo do time. Assim, no dia 14 de julho de 2018, Jorginho desembarcou em Londres no mesmo dia do novo técnico, num acordo que custou 50 milhões de libras, podendo chegar a 57 com bônus. Segundo o presidente do Napoli na época, o destino poderia ter sido o Manchester City do Guardiola, mas o camisa 5 preferiu seguir o treinador. E a sua estreia oficial foi simbólica até. No dia 5 de agosto, enfrentou justamente o Manchester City pela Supercopa da Inglaterra no Wembley, onde viu o Chelsea ser derrotado por 2-0. Porém, 6 dias depois a sua resposta veio em campo. Ele marcou de pênalti o primeiro gol na vitória sobre o Huddersfield Town pela Premier League. Nos primeiros meses, a sua adaptação ao futebol inglês dividiu opiniões. O estilo cadenciado e técnico contrastava com o jogo físico e acelerado da Premier League. Mas Sarri o protegia. Para o técnico, Jorginho era inegociável. E o tempo lhe daria razão. A consolidação veio nas temporadas seguintes. Mesmo com a saída de Sarri, o camisa 5 seguiu como peça-chave no elenco. Na Supercopa da UEFA de 2019 contra o Liverpool, marcou mais um gol de pênalti, dessa vez no tempo extra, e abriu a série de cobranças para o Chelsea. Embora os Blues tenham perdido por 5-4, Jorginho saía mais uma vez como referência de equilíbrio e personalidade. O ano de 2020 foi marcado por consistência. Na Premier League, o ítalo-brasileiro voltou a marcar em setembro, novamente contra o Brighton. Era sua assinatura, a frieza nas penalidades. Ao todo, foi o artilheiro do Chelsea na Liga naquela temporada, com todos os gols vindo da marca da Cal. Porém, foi na temporada 2021 que realmente atingiu o seu ápice. Ele começou o ano com 2 gols sobre o Crystal Palace em outubro, e manteve a sua regularidade como batedor de pênaltis, chegando à marca de 10 conversões consecutivas, um recorde na Premier League. E foi então que veio a glória. No dia 29 de maio de 2021, Jorginho foi titular na final da Champions League, vencida por 1-0 contra o Manchester City no Estádio do Dragão, em Porto. Ele foi o cérebro ao lado de Kanté, num meio-campo que anulou os ingleses e deu ao Chelsea o seu segundo título europeu. Poucas semanas depois, novamente como titular, chegou à final da Copa da Inglaterra, mas o Chelsea foi derrotado pelo Leicester City por 1-0. Ainda assim, o ciclo do brasileiro era vitorioso. Aquela temporada ainda o levaria a um feito raro para alguém da sua posição: ser um dos favoritos à bola de ouro. Jorginho brilhou tanto na campanha da Champions quanto no título da Eurocopa de 2020 pela seleção italiana. O seu domínio tático o fez ser reconhecido como um dos melhores jogadores do planeta. E no dia 26 de agosto, foi eleito o jogador do ano da UEFA, superando nomes como Kevin De Bruyne e o próprio Kanté. 3 meses depois, terminou a disputa da Bola de Ouro em terceiro lugar, atrás apenas de Lionel Messi e Robert Lewandowski. E o sucesso seguiu na temporada 21-22. Em fevereiro de 2022, Jorginho foi titular na semifinal do Mundial, vencida contra o Al Hilal. E na grande final contra o Palmeiras, foi poupado, mas assistiu do banco à conquista de mais um título inédito para o clube. No total, o Chelsea terminou o ano com pódios em praticamente todas as competições: campeão da Supercopa da UEFA, campeão mundial, vice da FA Cup e vice da Copa da Liga Inglesa, ambas perdidas para o Liverpool nos pênaltis.
Na Champions League daquela temporada, o camisa 5 também deixou a sua marca, 2 gols contra o Malmo na fase de grupos. Já no mata-mata, o Chelsea caiu para o Real Madrid nas quartas de final, mas Jorginho seguia como um dos pilares técnicos e emocionais da equipe. Porém, na temporada 22-23 o cenário começava a mudar. Apesar de manter a braçadeira de capitão em alguns jogos, o Chelsea enfrentava uma temporada muito irregular. Em janeiro, ocupava apenas a 11ª colocação da Premier League, e além disso, amargava 2 eliminações para o Manchester City nas Copas Nacionais. Mesmo assim, Jorginho seguia sendo peça importante, 25 jogos, 20 como titular e 3 gols marcados. Foi então que ele tomou uma decisão ousada. Deixou o Chelsea, clube pelo qual atuou 213 vezes e marcou 29 gols, para juntar-se ao rival Arsenal em busca de novos ares e novos objetivos. A sua passagem pelo Chelsea foi acima de tudo memorável. Ele chegou desacreditado por parte da torcida, que estava desacostumada a um estilo mais cerebral, mas saiu aplaudido, respeitado, com uma Champions League, um Mundial, uma Supercopa da UEFA, vice-campeonatos nas 2 Copas domésticas e, mais do que isso, o reconhecimento como um dos meio-campistas mais influentes do futebol moderno. Foi dessa forma que no dia 31 de janeiro de 2023, o camisa 5 cruzou Londres para vestir vermelho. O negócio foi fechado por 12 milhões de libras, com contrato de 1 ano e meio e a possibilidade de estendê-lo por mais uma temporada. A sua estreia aconteceu apenas 4 dias depois. Jorginho entrou aos 59 minutos da partida contra o Everton, fora de casa. O Arsenal perdeu por 1-0, mas a ideia era clara. Aos poucos, o ítalo-brasileiro ganharia espaço como peça de rotação, especialmente em jogos grandes, onde o controle da posse e a leitura seriam diferenciais. E a resposta veio rápido. No dia 18 de janeiro, Jorginho viveu um dos momentos mais marcantes com a camisa dos Gunners. Em uma partida tensa contra o Aston Villa, o placar estava empatado até aos acréscimos. Aos 93 minutos, ele arriscou de fora da área. A bola explodiu na trave, bateu nas costas do goleiro Emiliano Martinez e entrou. 3-2 para o Arsenal, que ainda faria mais um no fim, selando a vitória por 4-2. Era o fim de uma sequência de 3 jogos sem vencer e a manutenção da liderança na Premier League. O clima era de empolgação. O Arsenal de Arteta parecia pronto para finalmente voltar ao topo do futebol inglês. A liderança era sólida, o time jogava bonito e Jorginho se encaixava no modelo, simples, objetivo e estratégico. Mas o que parecia uma reta final gloriosa se transformou em decepção. Na segunda metade da temporada, o Arsenal caiu muito de rendimento, acumulou tropeços e perdeu o título para o Manchester City de forma amarga. Na temporada 23-24, o ciclo parecia começar com o pé esquerdo. Jorginho não foi relacionado para a Supercopa da Inglaterra, mesmo com o Arsenal disputando o título. Porém, a sua experiência ainda era valorizada. Sem o capitão Odegaard, ele chegou a usar a braçadeira em jogos importantes. Contudo, em dezembro, uma lesão no pé o tirou de ação por semanas. O retorno aconteceu apenas no início de 2024. Ainda assim, o Arsenal brigava forte na parte de cima da tabela. E mesmo sem ser titular absoluto, Jorginho era importante, pela liderança, leitura de jogo e pelo equilíbrio. Porém, a indefinição sobre a sua renovação rondava os bastidores. Barcelona e São Paulo sondaram o jogador, interessados em sua experiência e liderança, mas nenhum acordo foi fechado. Ao fim da temporada, mais uma campanha sem título para os Gunners. Mas o clube ainda via valor no veterano e decidiu renovar o seu contrato por mais um ano. Na temporada 24-25, Jorginho seguiu em Londres, agora com um papel mais reduzido. Com Declan Rice, Thomas Partey e a chegada de Mikel Merino, o meio-campo ficou congestionado e o ítalo-brasileiro passou a ser mais utilizado em jogos de menor desgaste ou quando o time precisava de maior controle no fim das partidas. Ainda assim, deixou a sua marca. Em dezembro, marcou um gol contra o Girona na última partida da fase da Liga da Champions League. Era o seu primeiro gol na temporada. Apesar da participação, o Arsenal avançou de fase com grandes atuações, inclusive eliminando o Real Madrid nas quartas de final, já sem Jorginho em campo. Na Premier League, o jogador já via sua participação diminuir.
Em muitas partidas, sequer deixava o banco, e em outras era preterido por jogadores mais jovens ou mais físicos. Foi então que no dia 12 de abril de 2025 o pior aconteceu. Em partida contra o Brentford pela Liga Nacional, Jorginho sofreu uma lesão na caixa torácica. Ele saiu imediatamente de campo, sentindo fortes dores. E os exames confirmaram. O tempo de recuperação era indefinido, com chance de ficar de fora do restante da temporada. E assim, aos 33 anos, o meio-campista que já havia sido o cérebro da Itália campeã e o maestro do Chelsea campeão europeu, agora via o fim da passagem pelo futebol europeu se aproximar. O Arsenal não deu sinais de que renovaria o contrato mais uma vez, as propostas do Brasil esfriaram e, lesionado, Jorginho assistia de longe a reta final de mais uma campanha em que os Gunners buscavam a glória, sem saber se voltaria a vestir a camisa vermelha. Foi então que no dia 27 de maio encerrou oficialmente a sua passagem pelo clube. Foram 2 temporadas de altos e baixos, com momentos importantes e uma reta final marcada por lesões e poucas oportunidades. No entanto, ele deixou Londres com dignidade, reconhecido como uma figura de liderança e equilíbrio no vestiário. Porém, 5 dias depois o novo destino foi confirmado. Jorginho chegava ao Flamengo, clube com o qual já mantinha conversas desde o início do ano. O rubro-negro carioca não deixou a oportunidade escapar. A diretoria viu no ítalo brasileiro a experiência necessária para fortalecer o elenco num momento crucial da temporada, a disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Portanto, no dia 6 de junho, o clube anunciou oficialmente Jorginho como um novo reforço. Ele veste a camisa 21, uma numeração que já tinha significado em sua carreira. A chegada foi tratada como uma contratação de impacto. Afinal, não era todo dia que um clube brasileiro trazia um campeão da Eurocopa e da Champions League, titular absoluto da seleção italiana, para o meio-campo. O calendário, no entanto, não dava espaço para adaptação, e apenas 10 dias depois da apresentação, no dia 16 de junho, o Flamengo entrou em campo para sua estreia no Mundial de Clubes. O adversário era o Esperance da Tunísia, e Jorginho já foi escalado como titular por Filipe Luís, que apostava no seu controle de ritmo e capacidade de decisão. E foi justamente dele que nasceu a jogada que matou a partida. Já no segundo tempo, com o Flamengo vencendo por 1-0, Jorginho recebeu a bola e de primeira fez um passe milimétrico. A bola ultrapassou a marcação e encontrou Luiz Araújo livre na área. O ponta dominou e finalizou com categoria, marcando o segundo gol da equipe. A assistência foi a síntese do que Jorginho pode oferecer: leitura, precisão e frieza. O Flamengo venceu por 2-0 na estreia do Mundial, e para um jogador que estreava pelo clube em um torneio internacional, era difícil imaginar um começo melhor. A repercussão, claro, foi imediata. Mais do que reforçar o elenco, Jorginho chega com potencial para elevar o patamar do clube, ainda mais com a possível saída do Gerson. E mesmo com pouco tempo de casa, pode ser uma liderança silenciosa, do tipo que organiza o caos com um toque e decide com um passe. Claro, ainda é cedo para falar em legado, títulos ou idolatria, mas uma coisa já está muito clara: o Flamengo oferece a Jorginho não apenas um novo clube, mas a chance de reconectar-se com as suas raízes brasileiras, defender um time com identidade forte e jogar diante de um público apaixonado pela primeira vez em sua terra natal. Depois de uma carreira construída longe de casa, o maestro da Itália enfim encontra sua nova orquestra no Brasil. E pelo que mostrou na estreia, me parece pronto para reger mais uma sinfonia vitoriosa. O que você acha? Será que Jorginho vai se firmar como um dos melhores jogadores do futebol brasileiro? Ou vai ser apenas mais um que volta da Europa e passa por aqui? Deixe aí nos comentários que eu quero ouvir a sua opinião. Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e história sobre o esporte. Até a próxima.